为什么有分子？看到马上看到猪。Kaya may bigyan lang. Partiu berapa? Berapa partiu? Como não vi? Então vamos pedir com limão. Vem jogando aqui. Entra, minha moça. Pode entrar. Olha coisa. Eu não vi. Olha milagro. Pronto para pôr. Tá aqui para dobrado? Está pela tua, né? Eu também vou estar pela tua. Não está por Deus. A ninguém não está por Deus. Quando você ia falar de quando você pode ter outro. Eu não sei como. Agora. Não tô chamando. Quer comer comigo? É bom? É picante? É cadê o picante? É bom? É picante?